fazer a introdução aqui das pessoas, né, que vão falar antes da palestra, e uma espécie de cerimonial, assim, né, de mestre de cerimônias. Mas olha só, eu gostaria que antes a gente começasse, como estamos poucos aqui, e a ideia é que seja uma conversa na sala, como se a gente estivesse realmente bem próximos aos outros, né, uns aos outros. Então, eu vou pedir para que vocês venham todos para cá. Por favor, levantem quem está lá atrás, né? Se tivesse arco lotado, aí não ia ter jeito, não ia ter opção, né? Mas aí eu quero realmente que fiquem aqui próximos. A nossa conversa ela vai acontecer basicamente aqui. Então, faz de conta que eu estou aqui e vocês estão na sala, comigo, né? Conosco. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem? Senhor, doutor, doutora, se aproximem. Então, vamos lá, gente. Pelo adiantado da hora, nós vamos ter três pessoas, na realidade, muito queridas, né, que vão falar um pouco antes de eu começar o tema da nossa. Em primeiro lugar, é o grupo HELP. Alguém aqui conhece o trabalho que o grupo HELP faz aqui na região? Ou não? Alguém conhece? Levanta a mão. Não? Eu também não conhecia, não, mas eu também não sou daqui, né? Quer dizer, sou e agora voltei a ser. Era, né? E voltei a ser agora. Mas é o seguinte, o Grupo HELP, eles fazem um trabalho de prevenção, ajudam pessoas que estão passando por momentos muito difíceis na questão emocional, né? Então, eles fazem um trabalho de prevenção ao suicídio. Então, um acolhimento a pessoas que estão com sintomas depressivos ou de pânico, ou seja, acolhem essas pessoas para evitar a questão do suicídio. Nós sabemos que a estatística do ano passado foi realmente muito triste, né? Cerca de 1.300.000 pessoas tiraram a própria vida por uma questão da depressão. Então, a gente está falando de uma situação muito séria, né? Então, eu vou dar a palavra agora para o Grupo HELP apresentar um pouco do trabalho, que é bem pertinente ao que a gente vai falar daqui a pouco. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Luiz e a gente faz parte aqui do Grupo HELP. A gente somos coordenadores do grupo aqui em Apucarana, né? E o grupo, como a doutora falou, ela aborda pessoas que sofrem com a depressão, pessoas que tentam o suicídio. Tem pessoas que ela não se suicida, ela não tem depressão, mas para suprir aquele vazio dentro dela, pessoas que se cortam. Então, o nosso foco são essas pessoas. Como a gente trabalha muito com o público jovem, né? A gente consegue fazer palestras em colégios, né? Empresas. Então, a gente consegue alcançar quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor para a gente prevenir a depressão, né? Porque a depressão, ela é uma doença, mas com as nossas palestras, a gente motiva essas pessoas e a gente crê sim que ela pode superar essa doença, né? Como muitos falam que não, você tem a depressão, você vai morrer depressivo. Não, você pode superar essa doença. Porque, às vezes, é só você se superar. Às vezes aquela pessoa ela só quer um abraço. Ela só quer ali uma palavra, quer desabafar. Então, com essas palestras, a gente consegue alcançar o público jovem, alcançar também os professores, porque muitas das vezes o professor ele tem que dar aula, né? Depois da aula ele tem que cuidar do serviço de casa. Então pensa no turbilhão de pensamento, de coisas que vai sobrecarregando, aquilo vai virando uma bola de neve.
E às vezes dentro da família ele não consegue o quê? Se desabafar, falar com o pai, falar com o marido, com a esposa, né? Às vezes ela só quer atenção. Então o projeto é para dar atenção a esse público. Mostrar sim que o autossuicídio, às vezes a pessoa lá atrás, ela sofreu agressão, ela sofreu um abuso, né? Então ela carrega esse trauma até hoje e mostrar que ela pode superar isso. E a gente vai mostrar aqui rapidinho para vocês o trabalho que a gente leva no colégio, nas empresas, né? Mostrando sim que ela pode superar e vencer a depressão e o autossuicídio. Então a Sheila vai estar explicando para vocês um pouquinho. Boa noite, tudo bem? A gente procura tratar de pessoas, né? Porque geralmente é a dor que tem na alma. Muitas das vezes a gente não para pensar, né? Que nem o público que a gente acaba atuando agora mais são os jovens, mas a gente vê pessoas que precisam de ajuda, independente de faixa etária. E por isso esse trabalho tem sido desenvolvido e tem dado um resultado muito legal, porque a gente tem alcançado pessoas que precisam, né? Então, aqui agora, a gente vai falar sobre as batalhas do pensamento, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Porque, querendo ou não, a gente quer resolver coisas no dia a dia, situações, né? Todo mundo tem uma vida corrida. E, às vezes, a gente entra nesses conflitos. Será que eu faço isso primeiro, aquilo? E isso acaba acontecendo. Então, vamos supor que aqui a gente está num ringue de lutas, né? Então, tem o lutador e o adversário. Estamos num ringue. E agora? O que a gente faz? Derrota ou vitória? É o que vem já na nossa cabeça. Muitas das vezes a gente tem um sonho. Será que a gente tentando, lutando, fazendo algo, vou conquistar ou não? Vou ter êxito ou não? É uma dúvida que fica na nossa cabeça, um pensamento, um conflito. E tudo é decidido em sua mente. Quando a gente coloca algo na nossa mente que a gente quer, quando a gente realmente quer, a gente luta, independente das circunstâncias, situações, dificuldades que acontecem, né? Então, quando o adversário cresce, os pensamentos negativos, ele vem para todo mundo. Então, a cada dia, esse pensamento negativo, ele vem, a pessoa acaba acreditando mais nele. Porque tudo se torna mais fácil acreditar que você não vai conseguir. O pensamento positivo tem sido cada vez mais difícil acreditar nele, porque quando a pessoa ela quer viver, ela acha que está tão distante por conta do peso maior que tem os pensamentos negativos. E o culpado, sempre achando que o culpado é ela mesma, que ela não é capaz de nada, né? A minha vida é ruim, a culpa é minha. E isso, será que é verdade? Sim ou não? Desvendando o adversário. Ele não é o que você imagina. Você demarca a fronteira. Então, a gente que decide se a gente quer ir em frente, conquistar ou não. Se a gente quer ficar parado, se a gente quer deixar de viver. Seja resistente. Para isso a gente precisa ser resistente. Para isso a gente precisa lutar. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu sou da área da saúde, sou massoterapeuta, educadora física, meu esposo também. Parecia que tinha inúmeras dificuldades, inúmeras coisas. E creio que grande maioria, se não passou por isso, já está passando. Parece que tem momentos que a gente quer desistir, que a gente fala que não é para a gente isso. Que às vezes você se abdica de tantas coisas que você queria fazer e você está sacrificando aquilo por algo muito maior que você quer. Então, você tem que resistir, você tem que lutar para aquilo poder dar certo e você alcançar. Ninguém pode definir o seu tamanho. Somos do tamanho que imaginamos ser. Esqueça as palavras que te colocaram para baixo. Não jogue a toalha, que é o que eu acabei de falar, né? Muitas das vezes a gente tem vontade de desistir, desanimar e deixar para trás. E a vida, ela tem um valor enorme. Então, para tudo isso, para que não aconteça, a gente tem que reagir.
Só se defender não basta. Só falar assim, eu tenho que continuar, não basta. Eu tenho que ir além disso. E para ir além disso, a gente trabalha muito com esses 4 pilares da reação, que é a decisão. Quando você decide que você quer viver, você vai lutar pela vida, né? Quando você decide que você quer algo, que você quer conquistar, como talvez hoje essa palestra, né? Não, eu quero levar essa informação e o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma atitude para que as pessoas saibam de tudo isso. Eu preciso ter um foco, meu foco é alcançar essas pessoas. E a resistência. Nocaute da aspiração. Para vencer, tem que treinar. Ou seja, para vencer eu tenho que praticar. Dani, por favor. E assim como as meninas das fotos aqui, representadas, né? A Luísa, ela nocauteou a depressão, a Larissa, a ansiedade, a Cris, a automutilação. Assim também nós que estamos aqui também vencemos. A Dani, ela venceu a automutilação. As crianças escondiam as coisas que ela quebrava até espelho ou faca, porque ela se automutilava. Então, ela tem 4 crianças, as crianças que defendiam a mãe de tudo isso, né? Eu várias vezes tentei o suicídio, o meu esposo era depressivo, então tem saída, né? Porque justamente é aquela dor na alma que você acha que você não é capaz, que por mais que você tome remédio, entre outras coisas que a gente vai descobrir, né, que não é a saída, mas que você tem uma chance, que lá no fundo, no fim do túnel, assim como essa cartinha que a gente entregou para vocês ali no começo, ela vem com uma mensagem que passa a vida. E essa cartinha é uma parte do trabalho que a gente realiza. Então, caso vocês conheçam alguém, ou até tenham se interessado, né, pelo que a gente tem falado, e a gente tem acompanhado muitas pessoas de perto, e isso tem feito a diferença, né, não somente na nossa vida, mas eu vejo assim que quem, é uma palavra que a gente usa, que quem é salvo quer salvar, ou seja, se eu fui resgatado dali, se hoje eu tenho vida, antes eu queria morrer, hoje eu quero passar vida para as outras pessoas também, né? Tudo que é bom a gente passa para frente. E não é o fim, você é capaz de vencer, e aqui tem até, né, os redes sociais, telefone, enfim, o SOS, que muita gente liga, a gente divulga, muita gente liga dizendo que está morrendo, que quer morrer, que quer se matar, né? E a gente faz parte desse trabalho, atendendo essas pessoas, conversando com elas, acompanhando elas. Esse SOS, ele funciona 24 horas. 24 horas, porque qualquer momento é momento de salvar uma vida, né? E esse é o nosso propósito dentro desse projeto HELP, né? E o nosso lema é: não te julgo, te ajudo, porque a gente está aqui para ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, doutora, pela oportunidade e por cada um de vocês. Obrigada, Grupo HELP. Olha só. Gente, eu vou me apresentar, então, né, de uma forma melhor. Bem, muitos de vocês vieram por já me conhecer, né, ou viram alguma postagem, ou no Instagram, no Facebook, ou algum paciente ou algum amigo falou sobre esse projeto, né, que é um projeto chamado Integrar e Curar. Medicina integrativa. Alguém de vocês já tinha ouvido falar esse termo da medicina? Ou não? Já tinha ouvido falar? Levanta para mim, só para eu ter uma noção de quem já conhecia. Muito bem. Né? Porque, na realidade, é um movimento relativamente novo aqui no Brasil. Os pioneiros que fazem, que defendem a medicina integrativa, estão na área, eu acho que há uns 20 anos, pelo menos. Né? Então, é bem recente. Agora, em 2022, 2021, 2022, é que a gente está se materializando como uma nova área mesmo de defesa do médico por uma medicina cada vez melhor, com melhores resultados. Né? Em Harvard, em Oxford, nos grandes centros
médicos do mundo. A medicina integrativa já tem os seus departamentos há pelo menos mais de 30 anos. Né? Então, o que é integrar? Integrar é você unir os conhecimentos das áreas diferentes da medicina, da própria medicina, e de diferentes áreas. Né? Nós temos a veterinária integrativa, a fisioterapia integrativa, né? A biomedicina integrativa. Né? Então, assim, são várias áreas que estão se integrando. A farmácia integrativa, o agronegócio integrativo, as pessoas, você se integrando também. Conhecimentos bons, unindo conhecimentos bons, para que a gente possa ter uma melhor qualidade realmente de vida e de bem-estar. Ok? Então, quando você fala, o médico está se integrando, a pessoa, o profissional está se integrando, ele está unindo, conectando com diversas áreas, diversos saberes, se integrando para ter resultados melhores, tanto na prevenção como no tratamento e, quiçá, na cura de doenças. O foco da medicina principal da medicina integrativa é a prevenção, tratamento e cura de doenças crônicas. Eu acho que todos vocês convivem ou conviveram com alguém ou vão conviver com alguém que tem algum tipo de doença crônica. Hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, transtorno do pânico, Alzheimer, demência, crianças hiperativas, crianças com autismo, câncer. Câncer é uma doença crônica também. E nós chamamos essas doenças de crônicas degenerativas, porque elas vieram de alguma forma e elas geralmente ficam até o término da vida, muitas vezes, da pessoa. Não é? Eu tive um diagnóstico de hipertensão. Então, geralmente, a pessoa aguarda ou aguardava para o resto da vida. Hoje, a medicina, nos últimos 20 a 30 anos, nós temos estudado muito processos inflamatórios. E uma situação incomum que essas doenças todas têm é um processo inflamatório de base, um processo inflamatório silencioso dentro das nossas células, dentro do nosso corpo. Mas como assim? Mas se é silencioso, então não tem problema nenhum. Tem muito, aí é que está o problema. Porque eu falo assim, que tudo o que leva à inflamação do corpo, gente, é inflamação, não é infecção, né? Então, não tem um bicho provocando, não tem uma bactéria, um vírus, um fungo. Tem um processo inflamatório. Geralmente, as células estão se defendendo de alguma coisa, de algum ataque, né? De algum problema, seja um alimento que inflama, seja um vírus que inflama, seja, enfim, são problemas que o organismo ele inflama na tentativa de se defender. E nessa tentativa acaba sendo demais. Né, vindo doenças autoimunes, por exemplo. Né, são mais de 150 doenças autoimunes que o foco, a base também é um processo inflamatório. Né? Então, como eu falei, nos últimos 20 ou 30 anos, o foco de estudo tem sido a inflamação de cada pedacinho que a gente tem, chamado célula. Inflamou a célula, seja no cérebro, seja no intestino, seja na articulação, seja no fígado, no rim, no dedão do pé, no cabelo não, né? Mas enfim, no folículo onde nasce o cabelo. Então, deu algum grau de inflamação, vai dar BO. Som vai dar problema. Entendeu? Então, nós sabíamos em relação, por exemplo, à alimentação, já sabíamos há mais tempo que os açúcares inflamam. Quem já ouviu falar isso? Reduz a quantidade de açúcar. Né? Cuidado com o excesso de açúcar. Não é só por questão de estética, né? Porque eu vou ficar gordinho. Tem a questão de ficar gordinho também. E jamais a questão do gordinho é só uma questão de estética. Nós sabemos que o gordinho, o sobrepeso, ele está inflamado. Por isso ele engorda. Ele vai engordando. Ele vai engordando. Quando eu era criança, por exemplo, eu que já vou fazer meio século de vida, e quem acompanha aqui também, né, a turma mais para lá do que para cá, né? Então, quando eu era pequena, tinha 1, 2 anos no colégio. Hoje são 60% das nossas crianças sobrepeso e obesas.
Crianças e adultos, 60%. Sobrepesas e obesas. Uma diferença aí de 40, 50 anos. Alguma coisa aconteceu. Olha que antes não tinha academia praticamente. Hoje tem uma academia a cada 2 quarteirões, quase, tem uma academia. Ou seja, o povo está malhando mais e está mais gordinho. Que estranho, né? O que será que mudou? Será que mudou alguma coisa no nosso prato, por exemplo? Será que mudou hábitos de vida? O que será que pode ter mudado para inflamar tanto o nosso corpo assim? Para 40, 50 anos atrás, começar a disparar infarto, derrame, hipertensão, diabetes, além da obesidade. Virou o século da depressão, da década de 60 para cá. Eu estou pontuando para a gente ter uma linha de raciocínio, gente. Aliás, Juan, eu estou aqui, eu falei que ia ser uma, como é? Que ia ser uma conversa na sala, e só eu que estou em pé, não é mesmo? Então, o que será que aconteceu então nesse período? São 40, são 50 anos. Às vezes as pessoas tentam justificar assim, imagina, as pessoas eram muito mais doentes. Não eram, não. Não eram. Os nossos idosos, a gente fala que são os idosos ancestrais, eles viviam até os 80, 90 ou 100 anos recitando poesias, contando histórias para os netos. Um ou outro ficava meio esclerosado, né? Um ou outro ficava gordinho, um ou outro infartava, um ou outro tinha câncer, mas não era essa pandemia de doenças cardiovasculares e de tudo o mais que a gente está falando. Espera aí, um mundo com depressão? Sabe, gente, qual que é a terceira maior causa de suicídio em crianças? Desculpa, olha, eu contei a história, não era para contar. Errei a pergunta. Vocês sabem qual é a maior causa, a terceira maior causa de morte em crianças? Já falei a resposta. Suicídio. Eu falei, como assim? Como assim? Que a gente sabe que a depressão e o suicídio, né, realmente em adultos é uma coisa assim absurdamente absurda, e que a gente tem, de certa forma, acostumado com tantos números, porque é muita informação, né? É muita informação. Agora, a terceira causa de morte em crianças, o suicídio. Alguma coisa está muito errada. Então, essa base inflamatória, ela é possível de ser tratada, ela é possível de ser prevenida, para que a minha célula, a sua célula, não inflame. E se ela estiver inflamada, muito inflamada, ela desinflame. Mas isso depende do quê? Primeiro, de consciência, da gente saber realmente o que está acontecendo, para poder, após a consciência, ter mudança de hábitos. E tem uma notícia boa, 80% do tratamento depende da mudança da consciência, conscientização e da mudança de nossas atitudes. Ah, mas a gente vai ter que aprender a comer melhor? Sim, como nunca. Porque nunca mais o nosso planeta Terra, né, vai ter a mesma qualidade de alimento que o nosso bisavô tinha. Eu falo bisavô por quê? Porque o nosso avô já infartou demais, já teve câncer demais, já teve diabetes demais, já teve hipertensão demais, ou seja, eles são de uma geração de 50 anos para cá. Então, vamos lá, nosso bisavô, tataravô, eles sim eram os ancestrais. Eles morriam de bicho. A gente continua morrendo de bicho, tem até um bicho novo chamado Covid. Mas antes morria de malária, de xistose, eu falo que morria até de lombriga, enchia demais a barriga de lombriga, as técnicas cirúrgicas não eram tão boas e acabavam morrendo. Mas antigamente o povo morria mais de quê? A estatística mesmo de doenças era bicho, os traumas, né? Porque a gente tinha menos recursos cirúrgicos, realmente, e morriam muito pouco, ou morriam imensamente menos do que a nossa geração de 50 anos para cá está morrendo. Então, alguma coisa aconteceu. Vocês concordam?
Ou, de repente, todo mundo resolveu ficar hipertenso, diabético, obeso, como é que é? Deprimido, com Alzheimer, com câncer. De repente, de 50 anos para cá, a coisa mudou, assim, sei lá, foi uma praga, alguma coisa muito séria. Que, enfim, não. Inflamação crônica. Silenciosa. Da boca ao ânus. Agora a gente pensa assim, devia doer demais essa inflamação. Sabe por quê? Porque aí a gente procurava ajuda. A gente ia lá no médico e falava, olha, essa garganta está doendo demais, a gente não vai? Estou com uma apendicite, a gente não vai? E quando a coisa é silenciosa? Mas só que é uma inflamação silenciosa que grita na cabeça do seu gene, grita na cabeça da nossa carga genética. Aí sim a gente vai ver o nosso genoma fazendo efeito. Entenderam? A gente ficou até bem pouco tempo, a própria medicina, né? O projeto Genoma tem o quê? 21 anos. Nós ficamos há bem pouco tempo achando que tudo era o gene que determinava. Tenho gene para câncer? Danou-se. Danou-se, porque eu vou ter câncer mesmo. Tenho gene para hipertensão e diabetes? Acabou, meu futuro é esse. Nossa, minha família toda tem depressão, então eu vou por aqui também. Gente, não é. Tem uma condição que chama epigenética. Ou seja, o que o meio, o que nossos hábitos fazem, os nossos costumes, a nossa alimentação, o fato da gente fumar ou beber, o fato da gente fazer atividade física ou ser sedentário. Ou seja, todos esses nossos hábitos diários, eles vão ativar os seus genes de doença ou eles vão silenciar os genes de doença. E isso foi uma descoberta, sabe o que, gente? Libertadora. Mas, ao mesmo tempo, coloca a responsabilidade nas nossas costas. Espera aí, 80% então depende de mim, de eu ter algum tipo de doença crônica ou não? Sim. 20% vai depender do médico. Eu falo com o paciente, 20% é a minha prescrição. Aí depende de mim. Mas espera aí, esse médico ele está como? Ele já está integrado? Ele já está se integrando? Ou ele está ainda com a dificuldade que eu tinha antes de conhecer essa área? Que hoje, para mim, eu sou defensora dela, sim, há 20 anos pelo menos estudando, e há pelo menos 15 anos levantando e caindo com as minhas dores também, com os meus ais, com as minhas dificuldades, porque quando eu precisei muito, há 15 anos ou mais atrás, cadê o médico integrativo? Eu nem sabia o que era isso. Aliás, o mundo praticamente estava descobrindo o que era isso. Quando eu falo que, se a gente for lá, vamos lá em Harvard, 30 e poucos anos que eles estão empenhados nisso, e é uma coisa, gente, é um movimento que veio para ficar. Então, a gente veio para quê? Para realmente sacudir todo mundo, povo, médicos, porque, existe uma situação muito difícil que está adoecendo e matando muitas pessoas de forma sem dó, né? Sem piedade. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou e muita coisa pode ser feita. Vocês vão entender, acompanhando esse raciocínio, até onde eu quero chegar com isso. Porque, peraí, doutora, então você está falando que está todo mundo inflamado? Ok, tá bom. Então vamos considerar que estejamos todos inflamados. Criança, porque às vezes a criança tem 2 anos e faz uma leucemia. Lembra que eu falei? A base do câncer é inflamação. Às vezes a criança está toda hiperativa, com 3, 4 anos de idade, a base é inflamação. O senhor que está com 80 anos com Alzheimer, inflamação. A senhora com 42 anos com Alzheimer, inflamação. O hipertenso, diabético e obeso, inflamação. Mas espera aí, então vamos usar um anti-inflamatório, o que vocês acham? O anti-inflamatório vai inflamar mais ainda, porque é um medicamento que deve ser utilizado eventualmente em caso de dor, por exemplo. Né? Em algumas situações, o seu médico vai indicar um anti-inflamatório. Quando a gente começa a falar em medicação, em medicamentos, muitos medicamentos, gente, são bons
E graças à tecnologia e à modernidade, eles salvam vidas. Os nossos ancestrais lá, os bisavós, eles não tinham antibióticos, por exemplo. E eles morriam, sim, muitas vezes de uma dor de garganta que complicava e eles iam a óbito por sepse. Hoje nós corremos menos o risco, né? Só se a gente tiver realmente com a imunidade muito baixa. E essa imunidade ela pode estar baixa pela questão inflamatória da humanidade. Então, basicamente, o ser humano hoje, ele inflama por conta de quê? Vocês podem estar perguntando. Em primeiro lugar, inflama-se por causa da alimentação. Lembra que eu falei da epigenética? O que a gente manda para dentro? Seja um álcool, um cigarro, um alimento inflamatório, a gente vai falar deles aqui, os 5 principais alimentos inflamatórios que estão levando a humanidade a pelo menos 50 anos numa condição grave de doença, de adoecimento, que abre as portas para as doenças crônicas degenerativas. Então, realmente é o prato. Então, um dos pilares principais da medicina integrativa, não só da medicina, vamos lá, das áreas de saúde integrativas, é tratar o prato, é o que a gente come. Aí a gente vai mudar, quando vocês começam a ler, porque muitos de vocês já têm esse conhecimento, muitos de vocês podem sentar aqui ao meu lado e falar tanto ou quanto eu estou falando. Vocês sabem que a gente teve aí, né, pelo menos uns 30 anos aí falando umas coisas meio estranhas, tipo assim, para a gente tirar a gordura boa e colocar óleos modificados. E os óleos refinados, né, de soja, milho, canola, girassol, óleos extremamente inflamatórios. Falavam que a banha fazia mal, cuidado com a gema do ovo. Vocês devem ter ouvido falar isso muito. Proibiam a gente de comer ovos. Deus que me livre, é por semana. Hoje em dia a gente vai 4, 5, 6 por dia. Mas as coisas mudaram, né? Mas a gente ficou uns 30 anos, pelo menos, falando para desnatar tudo. Tirar o que o leite tem de bom, que é a gordura. Que é uma gordura animal, uma gordura que não inflama. Então a gente tinha que desnatar leite, desnatar queijo, e até hoje as pessoas acreditam ainda que o leite desnatado que a gordura a gente tem que tirar a parte boa, a gordura boa, e tirar e comer só, né? Aí a pessoa vai ficar o quê? Desnutrida de gordura. Nós precisamos de colesterol, que vem da gordura boa, que é a gordura animal. Para quê? Para banhar e nutrir o nosso cérebro, para prevenir e tratar a depressão. Por exemplo, a ansiedade, o pânico. Então, muitos erros de conduta, gente. O que eu posso pedir, assim, de certa forma, é nos desculpe, em nome da medicina, da nutrição, dos cientistas, nos desculpem. Porque, por conta disso, a gente acreditava realmente nisso. Tem muitas, a gente está falando de uma coisa assim, bem superficialmente falando, né? Porque tem muitas situações aí que entraram vários interesses de grupos, né, com trabalhos científicos sendo realizados, e os médicos acreditando naquilo, os nutricionistas também. Então, essa é uma época de virada. Nós estamos fazendo o quê? Trocando paradigmas. Já que esse corpo tem que ser alimentado, ele não pode estar desnutrido. Não pode estar faltando gordura boa. O colesterol, ele é bom. Peraí, mas se um corpo está inflamado, ele pode estar com o colesterol totalmente desregulado. O colesterol bom no chão, o colesterol ruim lá em cima. E aí sim, vai aumentar a chance de doença cardiovascular. Vocês não precisam sair daqui médicos e nem nutricionistas, viu, gente? Eu quero que vocês peguem o fio da meada, como diz lá em Minas, né? Pega o fio da meada para que vocês possam sair daqui com alguns questionamentos, algumas dúvidas e algumas perguntas. Espera aí, isso faz sentido?
realmente eu mudar, procurar saber o que tem mais atual e real, para que eu possa mudar os hábitos na minha casa, na minha cozinha, vai alterar a minha vida? Então, gente, tratar o prato é importantíssimo. Nós temos hoje 5 grupos, porque é o que mais me perguntam. Que alimentos são esses, então, que a gente deve evitar? Nós temos 5 grupos hoje, importantíssimos. Eu até falo o seguinte, antigamente não tinha, lembra da história do paraíso? Que tinha a árvore do Éden lá, que não podia comer a maçã? Era uma fruta, né? Né? Hoje nós temos 5 alimentos, 5 grupos de alimentos que seriam muito importantes a gente reduzir e, quiçá, conforme a saúde de vocês, se já tem algum problema crônico degenerativo, retirar por um tempo, até a gente ter condição de reintroduzir esses alimentos, mas, enfim, muitas vezes não tem necessidade de reintroduzir, porque vocês vão estar se alimentando de uma forma tão boa, gostosa, saudável, criando opções, porque antigamente, gente, não tinha nada na internet. Aliás, não tinha nem internet. Eu, quando precisei, muito inflamada, com muitas doenças associadas, fazendo como um professor meu na época falou, Ana Lúcia, você está fazendo um compêndio de medicina e nós não sabemos o que você tem. Eu falei, professor, se o senhor não sabe, quem diz que eu sei? Mas, na realidade, era um quê? Era um quadro inflamatório. E, na época, eu procurava ajuda por tudo. É pela internet, que tinha na época, que não tinha nada, né? Era pela internet, era pelos sites médicos, cadê os estudos, cadê os artigos, e não achava nada. Imagina, alguém me falou, Ana, retira o glúten, retira a farinha de trigo, já estou fazendo spoiler dos 5, né, alimentos. Então, retira o glúten, kkkk, por quê? Qual é a referência? Qual é o trabalho científico? Então, eu, no alto do meu conhecimento, como médica, com residências, com trabalhos científicos escritos em revistas, com professores capacitadíssimos, me dizendo que não tinha nada a ver. Entendeu, gente? Então, a gente está pegando o quê? Uma fase de mudança. E essa mudança é para vocês, e essa mudança é para a medicina também. Então, muita calma nessa hora. Porque quando vocês começam a ter consciência, eu escuto muito do paciente falando para mim, mas o médico, ou nutricionista, né? A gente vira, sabe? Porque o médico fez isso, fez aquilo, não falou para mim, fez isso, olha os remédios, olha não sei o quê. Eu falei, gente, é o que é ensinado ainda na maioria das cadeiras médicas da faculdade de medicina. Lembra? Né? Então, tem um entorno aí de indústria farmacêutica, né? Há 120 anos, mais ou menos, a indústria farmacêutica produzindo, né, os seus medicamentos bons e outros que trazem muitos efeitos colaterais. Integrar o médico é treinar esse médico para identificar quais os medicamentos que devem permanecer, quais aqueles que estão em excesso e quais aqueles que não deve se prescrever. Integrar o médico é fazer com que ele aprenda a tratar e orientar o prato. Mas o médico vai virar nutricionista? Uma espécie de nutricionista meio torto, mas tem um nutricionista que vai pegar com força com vocês. E as orientações também estão muito à disposição. Na internet também ajuda muito. O que vai nos ajudar a acelerar e está nos ajudando a acelerar essa integração, essa modificação de hábitos, chama-se online, chama-se Facebook, Instagram, YouTube. Então, ali, gente, não tem desculpa mais de falar, eu não sei, não quero saber. Tudo bem, você pode não querer saber. Eu falo assim, ou a pessoa vem por amor ou curiosidade, ou ela vai acabar vindo pela dor. Eu fui pela dor. Então, não é interessante pela dor.
E pela dor, no ganho de consciência para a mudança, é muito caro. Mas não é só caro em termos financeiros. É caro porque é um risco muito grande. Muita gente infarta e não volta. Derrama, tem o seu AVC e não volta, tem o seu câncer e não volta. Então é muito arriscado. O risco de suicídio é altíssimo numa depressão que muitas vezes vem de alimentos modificados. Então esse grupo aqui, ele está relacionado a alimentos que foram modificados geneticamente. Vocês com certeza já ouviram falar nos transgênicos. Mas muitas vezes, como muitos médicos também não se sintam sós nisso, não sabem realmente as consequências que os alimentos transgênicos trouxeram para a nossa saúde e principalmente para a base inflamatória das nossas células. Então a gente fala que a transgenicidade inflamatória. Milho, trigo, soja. As sementeiras transgênicas chegaram no Brasil em 1970, 71, mais ou menos, né? E foi o que começou a ser plantado na nossa terra. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Milho, trigo e soja modificado. Nós entramos no núcleo da célula, modificamos os seus genes para que pudessem o quê? Produzir mais. Legal produzir mais. Você vai ter muito mais arrobas, sacas, não sei como fala, para o alqueire. Legal. Para ser mais resistentes a pragas. Legal também, mas daí entraram os agrotóxicos ou defensivos agrícolas, para uma palavra mais bonita, que arrasou com o solo. Então, nosso solo hoje tem muito pouco minerais, muito poucas vitaminas, e um ser humano e um cachorrinho também, né? O animalzinho também, sem vitaminas e sem minerais, a gente não consegue fazer o quê, gente? Neurotransmissores, proteger o cérebro. Não consegue fazer mais o quê? Hormônios. Então, se a gente colher o sangue aqui, olha, de todo mundo aqui, quase todo mundo vai estar aqui, ó, com os hormônios, com as vitaminas, com os minerais. Isso não existia antes. Esse grau de inflamação, isso é reflexo inflamatório. Mas espera aí, por causa de um pão? Por causa do leite, do queijo, que a vaca agora come ração transgênica com trigo, milho e soja transgênico? Será que eu não posso trocar a farinha de trigo por farinha de arroz, por exemplo, e um pouquinho de polvilho, que dá um pão, um bolo delicioso? Será que eu consigo fazer um pãozinho francês com mandioca, com polvilho azedo, doce, um pouquinho de maisena? Ah, mas a maisena é milho, mas um pouquinho só não vai fazer problema, não. Não vai dar nada, não. Eu estou falando isso é porque tem solução. Vocês não precisam sair daqui desesperados. Antigamente, a Ana procurando na internet, pelo amor de Deus, alguma coisa sem glúten, cadê a receita? Cadê? Não achava, não tinha, cadê? Hoje em dia, gente, tem centenas, mas centenas de grupos, né? Criança ensinando, sabe, aqueles cozinheiros mirins, ensinando, dão aula para a gente, modificando os avós, modificando os tios, os pais, as criancinhas. Aliás, a gente está passando bastão para elas. Essa palestra, gente, ela é a primeira de algumas. Nós vamos fazer depois, daqui a um tempo, não tem a data ainda, uma outra palestra presencial, viu? Mas nós vamos fazer as lives, então vocês vão poder acompanhar, vocês que estão, não estão aqui, mas que estão acompanhando no Instagram, no Facebook. Então, vocês vão poder acompanhar também essas lives, onde a gente vai poder determinar como trabalha a medicina integrativa ou a saúde integrativa em diferentes áreas. Hoje, o subtítulo, doenças crônicas, aspectos gerais. Então, falando um pouco sobre a questão inflamatória, eu vou citar aqui os 5 grupos de alimentos que devemos nos afastar por enquanto, vai ser bom demais, né?
E depois nós vamos fazer especificamente por grupos de problemas. Medicina integrativa na abordagem, cadê o grupo HELP? Neuropsiquiátrica. Né? Medicina integrativa na abordagem de transtornos, impotência masculina e ausência de libido feminina, enfim, disfunções, né? Na área da sexualidade. Medicina integrativa em hipertensão e diabetes, medicina integrativa em câncer. Eu falei, mas peraí, dá para citar, e dá para trabalhar, e dá para cuidar praticamente em todas elas. Tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo, graças a Deus. No chamado hoje, no canal 38, né, que vocês têm aqui, eu falei, olha, antes tarde do que mais tarde ainda. Então, não é um momento de terror esse, é um momento da gente comemorar e se aplicar para a mudança. Não é, porque antes, nos últimos, por exemplo, 15, 20, sei lá, eu fiquei numa situação muito difícil de saúde há 15 anos atrás, que eu praticamente não levantava de uma cama. 23 professores meus me falando que eu estava fazendo, provavelmente porque não fechava o protocolo, eu estava fazendo esclerose múltipla, realmente eu não conseguia mais andar. Vocês vão ver isso num livro que eu escrevi, tem que terminar esse livro, porque, né, já está fazendo um ano, né, que eu estou falando, estou no 22º capítulo, gente, A Cura Integrativa, o relato improvável de uma sobrevivente. E, por acaso, a sobrevivente sou eu. Porque eu acreditava nessa história toda? É claro que não. Então, eu cheguei naquela condição, 23 professores meus, tanto de Minas, da Federal de Minas, como da USP em São Paulo, dizendo que eu provavelmente estava fazendo esclerose múltipla e eu estava na fase 1 de Alzheimer, demência. Eu tinha 35 anos. Eu falei, professor, mas por quê? Doutora Ana Lúcia, nós não sabemos. Já foram feitas juntas médicas, eu sinto muito, nós não podemos te medicar mais. Você já está tomando 18 medicamentos por dia. Então, a inflamação ela é também por excesso de medicamentos. Inflamação. A inflamação é por alimentos transgênicos. Então, são os dois grupos principais que detonam e destroem o corpo do ser humano. E do cachorrinho também. Você viu já como que o cachorrinho hoje em dia está tendo câncer? Tadinho, está todo inflamado. Por quê? Porque a base da ração é transgênica também. Milho, trigo e soja é transgênico. Esses dias eu fui comprar a raçãozinha não transgênica para 6 cachorrinhos. Eu falei, impossível, o negócio é muito caro. E a ração para o ser humano não transgênica? Vai ter que optar no supermercado, na padaria. O que você vai usar? Cadê as receitas para você trocar? O que você tem que trocar? Mamãe, papai, marido, esposa, vocês vão precisar aprender a cozinhar e com amor ainda, com dedicação. Porque uma vez conscientes que vocês, ao pedirem um alimento industrializado, cheio de milho, trigo e soja, leite e derivados, já falei 4, e cevada transgênica da cerveja, vocês vão estar adoecendo a si próprios, aos seus filhos, ajudando a demenciar os seus pais. Aí vem o paciente de novo para mim, ó, ele falando aqui de novo comigo. Doutora, mas por que não me falaram isso? Meu médico, porque não sei o que. Eu falei, não, o médico também está aprendendo. É novo para você, é novo para eles também. O médico também está infartado, está obeso, os pais com Alzheimer, o filho com depressão, a esposa com câncer na mama. O médico também está com câncer, o médico também está com problema de memória, está deprimido com pânico. Entendeu, gente? Então, é época de informação. Eu falo que a população vai se integrar primeiro, para que ajude os profissionais da saúde, médicos e não médicos, a se integrarem também. Entenderam? Por quê? Porque para nós da medicina, por exemplo, nós temos
uma formação muito rígida. São muitos anos, quiçá às vezes mais de décadas de conhecimento. E é um conhecimento que veio, olha, há um século pelo menos, muito forte. Então nós também temos que estudar novamente, assim como vocês. Então eu falo assim, joga todo mundo. Joga médico, não médico, povo, quem joga tudo no chão. E vamos ver o que dá para pegar daqui. Vamos integrar os conhecimentos e os saberes bons. Isso é legal? Isso está salvando? É uma conduta de um cientista. O cientista faz isso. Isso aqui está legal? Isso aqui está bom? Então, beleza. Então, vamos seguir para frente. Isso aqui não está legal? Esse hábito não está legal? O fato de não dormir direito não está legal? O fato de ser sedentário não está legal? Isso tudo inflama, gente. Então, já estou falando de outros aspectos. Do prato, do fato de ser sedentário, é igual animal. Animal fica lá parado? Não fica.